Encontros com o Futuro, hoje com Vitor Campos, diretor de Regulação e Políticas Públicas do GRI Clube Infra. Vitor, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade aí. E comigo na bancada, a professora Suelen Pedroso, advogada e professora da SPM São Paulo, sempre com a gente. Obrigada. E Marcos Oliveira, diretor do World Observatory, está aqui comigo no Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa da SPM, do World Observatory e da Prime, o braço das Nações Unidas de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Vitor, GRI Clube Infra, conta pra gente qual que é a área de atuação de vocês, a dimensão, o que vocês têm feito. Vamos lá, primeiro assim, o que é o GRI Club, né? O GRI Club é basicamente um clube de empresários C-levels, né? Então, grandes empresários do setor de infraestrutura. Dentro do GRI, na verdade, tem a área GRI Real Estate, imobiliária, a área de infraestrutura, que é a área que eu atuo, e uma área nova que nasceu, acredito que há uns 2 anos, que é de agronegócio. Mas aqui a gente vai focar mais na área de infraestrutura, que é onde eu atuo. Então, basicamente, é um clube de investidores que a gente faz todo o ambiente para esses investidores poderem se reunir, se conectarem. Então, a gente faz isso através de várias formas, desde jantares, que a gente promove, ou reuniões mesmo mais formais para tratar de determinado tema, e até visitas técnicas mesmo. Então, a gente teve, por exemplo, uma visita técnica de uma concessão da EGEA, lá no Rio de Janeiro, de saneamento. Então, a gente leva os membros lá para debater, verificar as melhores práticas. E a gente vende, na verdade, networking, né? Então, é um modelo de negócio totalmente diferenciado. E como que funciona, né, a empresa? Para você entrar dentro do GRI, primeiro você passa por um crivo, né? Então, tem o que a gente chama de Approval Council. Então, você é convidado, na verdade, para entrar dentro do GRI. Você não pode simplesmente querer entrar dentro do GRI. E passando por essa aprovação, você consegue ter acesso a todas as nossas iniciativas, né? Então, é basicamente um clube de relacionamento de grandes investidores do setor de infraestrutura. E a infraestrutura, todos os segmentos, desde aeroportos, energia, que aí engloba geração, transmissão, distribuição de energia, a parte de transportes, então rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, e a área que a gente chama de infraestrutura social, que é basicamente educação, saúde e saneamento. E hoje qual o tamanho? É só C-level ou tem executivos de diferentes áreas do setor? A gente sempre tenta manter uma base de C-levels, né? Então, acredito que 80% do clube é C-level. Claro que eles podem, por exemplo, se o presidente da empresa não conseguir agenda para uma determinada reunião, ele pode indicar uma outra pessoa da empresa, garantindo a senioridade da pessoa, ela consegue acessar tranquilamente os eventos. Vocês têm alguma pauta pública que vocês fazem advocacy para isso? Uhum. Ou vocês tratam tudo isso internamente? Quer dizer, existe algum projeto que se pode reconhecer e dizer, olha, é uma iniciativa do GRI, isso é bacana, vai estar cheio de profundidade, de base? Como é que funciona? Ótima pergunta, assim, porque como que funciona o GRI? O GRI, todas as nossas reuniões, elas são a portas fechadas. O que isso significa? Que não tem mídia, não tem gravação, não tem nenhum tipo de publicidade ali, justamente para poder os empresários terem liberdade ali de conversar, fazerem negócios num ambiente seguro. E aí, na verdade, eu fui contratado justamente para fazer essa ponte. Então, externalizar um pouco dos grandes debates que acontecem ali a portas fechadas, e externalizar isso. E aí, como que a gente faz isso? A gente tem alguns grupos de trabalho dentro do GRI, que a gente criou, em todas essas áreas que eu mencionei, e dentro dessas áreas a gente debate as problemáticas, né? Quais são os problemas que tem na infraestrutura e como que a gente pode fazer justamente esse advocacy, né? Então, um exemplo que eu trago, por exemplo, de rodovias, né, que a gente chama esses grupos de trabalho de GRI Task Forces.
Dentro desses grupos, a gente fez várias reuniões, porque no Task Force de Rodovias, por exemplo, porque o Ministério dos Transportes fez vários leilões o ano passado e teve um que teve deserto. O que significa? Que nenhuma concessionária quis aquela concessão daquela rodovia específica. E aí a gente olhou internamente e falou, puxa, o que está acontecendo? O que precisa mudar no ambiente de negócio para que haja desenvolvimento para o país, né? E aí a gente escreveu 13 propostas internamente, e aí a gente externalizou isso via um documento que a gente enviou ao Ministério dos Transportes. Inclusive, a gente fez uma reunião nesse modelo que eu falei do GRI, a portas fechadas, com o secretário executivo, entregando para ele pessoalmente. E aí, por exemplo, né, uma das questões que apareceram ali eram que alguns lotes rodoviários eram muito extensos. Aí você precisa de um capex muito grande, por exemplo, para poder operar aquela concessão. Então, 600 quilômetros de rodovia, assim, um risco absurdo, né? E aí uma dessas propostas é dividir esses lotes, por exemplo, em lotes menores. Exatamente, trechos Como menores. é que vocês funcionam em Brasília? É Brasília a sede ou é São Paulo, é Rio, é itinerante? Qual é a força de vocês em Brasília? Que eu imagino que Brasília seja um fator importante para vocês, né? Exato. Eram as minhas duas perguntas, já eu passo para vocês. Nossa principal operação, na verdade, o GR nasceu em Londres, mas o nosso CEO é brasileiro. Então ele trouxe a operação toda para o Brasil. Nosso principal escritório fica em Campinas, acho que 80% acho que da nossa força de trabalho fica em Campinas. A gente tem um escritório aqui em São Paulo, inclusive bem perto aqui de vocês, na Alameda Santos. E tem alguns outros escritórios espalhados pelo mundo, mas a nossa base central mesmo fica em Campinas. E Brasília? Em Brasília a gente não tem escritório, mas a gente faz muitas reuniões lá. Então, por exemplo, a gente, no Task Force de Aeroportos, por exemplo, a gente está discutindo várias questões que a gente precisa levar. A Agência Nacional de Aviação precisa levar o Ministério de Portos e Aeroportos para a mesa, e aí, para facilitar para eles, a gente faz essas reuniões lá. Então, daí a gente se desloca até lá e realiza essas reuniões. Mas essas reuniões acontecem em várias cidades e inclusive em vários lugares do mundo. Então, assim, a base do escritório fica em Campinas, mas, assim, de maneira prática, as reuniões acontecem em todo lugar, exato. Muito bom. Vitor, como que a GRI está integrando as práticas sustentáveis aos projetos? Internamente, o GRI, a gente tem algumas práticas sustentáveis, por exemplo, na nossa forma de comunicação. Então, antes, por exemplo, para os eventos ou até convites mesmo, a gente enviava brochure mesmo, né, pessoalmente, etc. A gente baniu isso, a gente está simplesmente com folders digitais, né? Então, toda essa prática sustentável a gente tenta colocar dentro do GRI. Uma questão interessante, assim, dentro do GRI que a gente faz porque, assim, nós não operamos a infraestrutura, a gente cria o relacionamento. Para a gente incentivar os nossos membros a terem práticas sustentáveis nos seus projetos de infraestrutura, a gente criou um prêmio chamado GRI Infra Awards. Então, é uma premiação anual, onde a gente premia, inclusive, com base naqueles objetivos, 17 objetivos da ONU de prática de desenvolvimento, as melhores práticas. Inclusive, agora em agosto, vai ter essa premiação, e os critérios são com base nos princípios de sustentabilidade. Vitor, me ajuda a entender a dimensão do GRI, da onde ele veio. Você disse a sede ela é em Londres ou ela nasceu em Londres? É uma empresa brasileira, não é? Me dá uma dimensão de número de associados, dá um big picture dos números. Ótimo. Ela nasceu há 25 anos atrás em Londres. Ela nasceu como uma empresa de eventos, basicamente. Mas o fundador é um brasileiro? O fundador é um inglês. É um inglês, tá? E o Gustavo Favaron, que é o nosso CEO atual, estava em Londres e foi trabalhar no GRI. Ah, entendi. E aí a operação foi trazida por ele, porque daí ele se tornou o CEO e trouxe essa operação para o Brasil. E aí agora a base está em Campinas, né? A base principal.
Mas, assim, questão de números, o GRI infraestrutura, a gente tem, que, os números que eu vi hoje, mais ou menos 200 empresários no mundo da área de infraestrutura, mas o GRI como um todo tem mais de 1.000 empresários associados. E onde o GRI, onde a gente encontra no mundo essa organização, o clube? Acredito que em quase todos os países, porque assim, vou dar um exemplo de infraestrutura. A gente não tem um escritório, por exemplo, no Chile. A gente faz eventos lá no Chile, temos operações lá no Chile, mas não temos nenhum funcionário no Chile, por exemplo. Nós temos clientes que atuam no Chile e que vão nos nossos eventos. Entendi. Então, a gente tem diversos países do mundo. Índia, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Infraestrutura, especificamente, está muito baseada na América Latina, tá? Então, principalmente na América Latina, a gente tem um escritório no México também. Porque tem um potencial enorme para crescer. Exatamente. Vitor, mas me explica um ponto. A gente está numa época de mídias muito fracionadas, da dificuldade de criar consensos, então, para grandes obras, ainda mais na relação do público com o privado. Com certeza. Qual é o esforço que vocês fazem de comunicação? Qual ondas vocês criam de awareness para justificar grandes investimentos, por exemplo, em coisas notórias, como saneamento básico, ampliação de portos e aeroportos? É só advocacy? Tem comunicação? É só evento de relacionamento? Quais são as frentes? Tem essa frente que eu disse, que são dos eventos em si, onde a gente faz essas conexões, e tem alguns eventos que a gente chama de roadshow. Então, por exemplo, a gente tem algumas parcerias até com o governo brasileiro mesmo, de atrair investidores internacionais para o Brasil. Porque pensa bem, né? A gente está falando de infraestrutura. Aqui no Brasil tem tudo para fazer, basicamente, né? Sim, claro. Agora, na Europa, em outros países onde tem o dinheiro, onde está o capital, está tudo basicamente pronto, né? Assim, claro que tem algo um pouco por se fazer, mas assim, o grosso mesmo está na América Latina. A gente precisa realmente de infraestrutura. A gente precisa de mais metrô, a gente precisa, principalmente com o crescimento populacional aí, rodovias, ferrovias, a gente precisa dessa infraestrutura aqui na América Latina. Então a gente faz essa ponte entre o governo brasileiro, por exemplo, com os investidores internacionais que estão no clube, por exemplo, na Espanha. A gente fez recentemente esse roadshow na Espanha, a gente fez em Nova York também em abril. A gente traz para a mesa o governo brasileiro falando todo o seu pipeline de projetos, explicando para os investidores como que funciona o Brasil, que não é fácil, mas a gente explica. Ou tenta. E a gente traz esses investidores para cá. Interessante. Facilita essa vinda deles para cá. Que legal, mas junto com a Apex, junto com o Itamaraty, tem Também. algum braço? A gente tem algumas parcerias, a gente já teve com a Apex, a gente tem com o BNDES muito forte, principalmente na área de educação e saneamento com o BNDES. Inclusive, quando eu entrei no GRI, no meu segundo dia, a gente foi num evento específico de uma parceria do GRI com o BNDES para atrair investimentos para saneamento. Então, a gente faz essas parcerias sim. Eu tenho uma pergunta, Vitor. Vocês estão vendo, o Brasil tem uma carência enorme de infraestrutura, né, na tua área específica lá no GRI. E há vários modelos, né? O primeiro modelo é que o governo destine obras de infraestrutura que são de capital intensivo, pesadas, de longa maturação. Sim. Mas o governo não tem condições de fazer isso na medida que o Brasil precisa, né? Como é que vocês veem o futuro do setor de expansão desse tipo de obra, infraestrutura? Fazer uma relação, vamos dizer, mais próxima com a China, por exemplo, que tem um apetite grande para esse tipo de coisa, comprando empresas e tal, ou oferecendo nos roadshows, e a participação do governo, qual é o modelo que vocês estão definindo para crescer esse setor, especialmente no Brasil? É uma ótima pergunta e é muito desafiadora para responder, tá? Mas vamos lá. No saneamento, por exemplo, a gente tem a lei de 2020 que criou o marco legal do saneamento. Basicamente tem a previsão de até 2033 ter o que eles chamam da universalização do saneamento. Então, 99% da população ter água potável, 90% ter esgotamento sanitário, e a gente está muito longe disso.
Algumas pesquisas, consultorias dizem que a gente precisa de algo em torno de 50 bilhões de reais de investimento por ano. Esses investimentos eles têm aumentado ao longo desde a publicação da lei, tá? O último dado que eu tive foi que no ano de 2023 a gente teve 24, 25 bilhões de investimento, mas a gente está muito aquém dos 50 anuais que foi projetado. Qual que é o desafio? Eu acredito que principalmente segurança jurídica dentro do país tem um pouco de instabilidade, até por a gente ser um país em desenvolvimento, não só o Brasil, mas outros países da América Latina, né? Tem seus desafios políticos, e isso acaba afastando o capital daqui, né? Porque infraestrutura, quando a gente fala de infraestrutura, é algo de 3, 4, 5 anos, sempre de longo prazo, né? Que obviamente vai passar dos 4 anos de um governo. Então a gente precisa ter as regras muito claras, muito estáveis, e a gente está caminhando a passos largos assim para ter de fato essa estabilidade, tá? E é isso que os investidores querem. Querem que haja essa estabilidade política, econômica, para que o capital venha aqui para o Brasil. Você nota otimismo, então, no setor em relação a esses compromissos de longo prazo? Eu noto. Tem interessante isso. Muitas empresas vindo aplicar o capital aqui no Brasil, fundos soberanos vindo aplicar. Assim, há 10 anos atrás, a gente não via concessões no Brasil. Principalmente no setor elétrico, que é de onde eu vim, tudo era público, né? Posso citar até o nome da Eletrobras, que foi uma empresa pública. Tudo era Eletrobras, né? As usinas hidrelétricas, as linhas de transmissão, mas o setor público não tem capacidade de dinheiro mesmo para... De investimento, né? Exato. Hoje está tendo o roadshow da Sabesp, né? Nos Estados Unidos, a semana que vem é na Europa. Sim. O GRI está junto, está acompanhando, tem representação nesse trem da venda da Sabesp que está lá? A gente não tem nenhuma parceria com o governo do estado atual, tá? O governo do estado de São Paulo, atualmente. O que a gente faz são reuniões com o governador ou a secretária mesmo, a Natália Rezende, e a gente traz ela para a mesa com os nossos investidores. Mas eles devem estar tendo uma outra parceria nesse específico que você está citando. Bacana que tem otimismo. Eu acho importante isso para nós. Não para nós, mas para as próximas gerações, que haja um esforço. O Brasil tem 50%, né, de utilização correta da água, né, do saneamento. Né? E vai chegar a 90% em 2033, daqui a 9 anos. Essa é a meta, Vamos né? ter que correr muito, hein? Exato. Pelo meu parco conhecimento, é muito longe. Exato. O objetivo está longe de ser atingido. Está longe. Um ponto, Vitor, quando você diz dos encontros, dos eventos, eu sei que a questão do matchmaking, né, colocar as pessoas certas no evento para que as coisas comecem a acontecer, é funcional, mas modelagem de projetos, assessoria jurídica, vocês também oferecem ou tem parceiros que oferecem, ou eles estão só nesse ecossistema? Isso. A gente não oferece, isso é até uma coisa boa, no sentido de... primeiro assim, como funcionam as reuniões especificamente, né? Que nem eu disse, elas são as portas fechadas e tem o que a gente chama de co-chair, que é basicamente um especialista da área, que vai facilitar ali a reunião, e tem um moderador que vai, basicamente o papel dele é passar o microfone na mão de todo mundo, então fazer com que todas as vozes sejam ouvidas ali naquela reunião. E a gente tem uma ferramenta interna, inclusive feita em house, né, com nossa equipe de tecnologia, e o GRI investe muito em tecnologia, para que esses eventos aconteçam da forma mais efetiva possível. E aí eu vou explicar. A gente tem uma ferramenta que todo membro tem acesso, a partir do momento que ele entra no GRI, que é uma ferramenta de matchmaking. Então, como é que funciona? Ele mapeia. Ele faz um scan do Pedro e vê quais são os seus objetivos dentro do GRI, por que você entrou dentro do GRI e o que você está procurando. E aí ele mapeia com quais pessoas do mundo inteiro faz sentido você ter uma conversa. E aí ele vê que o Pedro e o Vitor vão estar no mesmo evento e faz muito sentido os dois se encontrarem e tomarem um café para que haja algum negócio, tenha alguma sinergia.
vai chegar um e-mail para você, vai chegar um e-mail para mim, sugerindo esse encontro. E o GRI faz, durante os intervalos dessas reuniões, nas conferências, essas reuniões de matchmaking. Então, e o GRI não ganha nada se sai ou não sai negócio disso. Que traz uma isonomia aí É só uma plataforma. Exato. Para impulsionar, né? Para impulsionar. Então, assim, isso é uma fortaleza, porque a gente Vocês não tem interesse. Não tem interesse, exatamente. Agora, só que todo mundo cresça e aí eles continuam fortes e crescendo também. Perfeito. Agora, um ponto. Eu vejo que alguns grupos têm uma nota de corte ou por faturamento, ou número de funcionários, ou ambos. Vocês têm ou é uma questão setorial? É uma questão de senioridade e que nem eu disse, né, o crivo vai ser dado pelos próprios membros do clube. Então não é o Vitor do GRI que vai decidir se o Pedro vai entrar ou não. São os próprios membros e são alguns membros mais antigos mesmo do clube, que estão desde o começo. Tem essa consulta antes da entrada de um novo membro. Exatamente. Você vai passar por um clube mesmo, de um clube social. Então, a gente vai te colocar... Toda quarta-feira abre esse Approval Council, e aí esses membros recebem um e-mail, o Pedro está querendo entrar, e aí, o que vocês acham? Porque é o mercado que tem que falar da idoneidade da pessoa, saber se a pessoa é confiável. Os concorrentes não devem gostar muito, né? Mas... tá entrando 2 concorrentes ali. Mas isso é saudável, entrar concorrente é saudável. Claro. E claro que, assim, como a gente está falando de infraestrutura, vamos supor que o Pedro de Ferrovias está entrando. O Approval Council é formado por membros de outras áreas da infraestrutura, né? Então, não tem essa... É um pouco de isenção. Exato. E o custo da associação é atrelado ao faturamento da empresa ou é um custo fixo? É um custo fixo. Inclusive, eu não lembro de cabeça agora, mas é um valor alto justamente para ter esse crivo também do... Assim, você vai no evento GRI, você vai saber que quem está lá consegue pagar aquele valor e tem senioridade. Esse é um crivo importante também. É um investimento. É um investimento, exato. A Sueli me passou uma pergunta e eu vou fazer para você, não foi, Sueli? Como é que você vê no futuro a formação desse tipo de mão de obra para estar participando do teu grupo e de outros? Quer dizer, isso é parte da administração pública? As pessoas não necessariamente manifestam interesse em participar desse tipo de coisa no geral, né? Da infraestrutura, são áreas muito técnicas, são áreas... A população? Os jovens, né? A população especialmente aqui da escola. Como é que vocês têm algum olhar para isso? Como é que vocês veem o futuro da formação de mão de obra do setor de vocês? Nossa, muito boa pergunta, sim. Inclusive, é algo que a gente bate bastante na tecla dentro do GRI. Dentro do GRI, porque assim, a gente precisa de mais diversidade, né, no setor de infraestrutura, principalmente nas camadas mais altas das lideranças das empresas mesmo. E a gente tem até algumas iniciativas dentro do GRI. Por exemplo, esqueci o nome exatamente, mas a gente dava um bom desconto para lideranças femininas dentro do GRI, por exemplo. Então, uma ação afirmativa. Uma ação afirmativa para atrair lideranças femininas dentro do clube, para a gente atingir uma certa proporção, etc. Então, internamente dentro do GRI a gente tem essas iniciativas e a gente provoca as empresas a terem também internamente essas iniciativas que são muito positivas. Vitor, foi um prazer enorme te receber, conhecer o GRI. Eu ainda não conhecia, é muito legal saber que é uma iniciativa internacional e que está presente no Brasil. Muito bom. E acho que infraestrutura precisa muito. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigado.